Esdras. Esdras era um escritor e um sacerdote ungido. Como Deus tinha prometido, os muros foram restaurados, e assim ele venceu, e seu trabalho foi aprovado. Missionário Teles Andrade, Souza, Paraíba. O livro de Esdras é um livro riquíssimo de informação. Nele contém o regresso do remanescente de Judá, a reconstrução do templo e também outros assuntos os quais vamos relatar. Seu autor é Esdras, e o seu tema é a restauração de um remanescente. Esdras era um escriba e foi também um grande líder do Antigo Testamento. Veja que ele foi quem relatou acerca da profecia de Jeremias, quando esse profetizou no seu livro, de Jeremias capítulo 29, versículo 10 até o 14, onde previa que Judá seria levado cativo e no seu exílio iria ficar 70 anos, mas que depois Deus os traria de volta para as cidades de origem. Dito e feito. E em Esdras capítulo 1, versículo 1, foi confirmada as profecias de Jeremias com ótimo resultado. A deportação de Judá para a Babilônia ocorreu em 3 etapas. A primeira se deu em 605 a.C., onde a nobreza foi levado para a terra dos caldeus. E nesse pacote foi levado Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. A segunda leva se deu em 597 a.C., ou seja, 8 anos mais tarde. E nessa segunda leva foram levados 1.100 exilados, inclusive o profeta Ezequiel. 11 anos mais tarde, em 586 a.C., se deu a terceira invasão. Aí foram levados o restante de Judá, menos os pobres. Mas nem para serem escravos Nabucodonosor quis. Talvez tenha achado que não valesse a pena e que esse também só ia dar despesa. Sei lá, deixa isso para lá. É interessante notar que na restauração dos remanescentes após 70 anos de cumprimento, ocorreu também em 3 etapas. A primeira ocorreu em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel e Jesua. Com eles retornaram 50.000 exilados. A segunda ocorreu em 454 a.C., sob a liderança de Esdras, e com ele vieram 17.000 exilados. A terceira ocorreu em 444 a.C., sob a liderança de Neemias e sua equipe. É bom lembrar que eles só retornaram para a sua cidade de origem após 2 anos que o Império Babilônico havia sido derrotado pelo Império Persa, isso em 539 a.C. Esse livro é extraordinário. Ele faz menção acerca de 3 monarcas potentíssimos, como Ciro, Dario e Artaxerxes. Ele também fala acerca de 5 líderes espirituais, entre eles se destacam Zorobabel, Jesua, Esdras, Ageu e Zacarias, os profetas, os quais encorajavam para que o templo fosse reconstruído. E Esdras foi usadíssimo para restaurar o povo de Deus no aspecto espiritual. É interessante notar também que Deus usa quando Ele quer e quem Ele quer para cumprir os seus desígnios. Veja que Deus se utilizou de reis pagãos para libertar o seu povo, como no caso do rei Ciro e até mesmo o rei Artaxerxes. Que Deus permitiu se casar com Esther para que através dela a nação israelita não viesse a ser exterminada, como havia sido projetado pelo tal de Amã, que era o primeiro-ministro do rei Artaxerxes. Esse fato que citei não é regra, é uma exceção, porque Deus tem caminhos inimagináveis para realizar os seus propósitos ou desígnios. Vez por outra, Deus inverte os papéis quando Ele quer, para que eu e você também venha ter direito ao plano da salvação. Ele permitiu a dureza de coração dos judeus para que não recebesse o Messias, para que eu e você viesse ser salvo. Glória a Deus. E daí a misericórdia de Deus se estendeu até nós. Isso não é importante? E que Deus te abençoe para que você saiba aproveitar a oportunidade, para que possa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e viver com Ele por toda a eternidade. Amém. Missionário Teles Andrade.